Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Revista Espírita, entrando no mês de abril, ano 1858, mas antes nós queríamos tratar aqui um pouco sobre o caso da Condessa Paula, que está no livro O Céu e o Inferno. Esse livro, escrito por Kardec, que está dentro da obra da codificação, foi trago a lume, tendo alguns trechos tirados da Revista Espírita e muitos outros que Kardec trouxe de uma seleção que ele fez para poder compor a obra. E nesse caso da Condessa Paula, Kardec ele vai trazer o testemunho do desencarne de uma moça que foi para uma região feliz depois que desencarnou, e vai estar na segunda parte da obra, que Kardec ele vai falar um pouquinho do passatempo e depois começa a relatar exemplos de espíritos que vieram a desencarnar. Primeiro ele vai colocar os felizes, depois ele vai colocar os em condições medianas, sofredores, depois os suicidas, criminosos e arrependidos, espíritos endurecidos, e depois ele vai falar um pouco de expiações terrestres, dando sequência à obra. Então, ele vai trazer esse passamento com característicos e vai fazer as especificações com testemunhos tragos para fazer o esclarecimento de diferentes maneiras que podemos vir a desencarnar, que é individual, não tem dois desencarnes ou encarnes que sejam iguais, mas que a partir dessa classificação que ele fez de espíritos felizes, endurecidos, dá para a gente ter um parâmetro da conduta na Terra que nos auxilia ao bem-sucedimento no desencarne e no astral. E o caso da Condessa, Kardec ele vai começar dizendo que ela era bela, jovem, rica e de uma estirpe ilustre, um modelo perfeito de qualidade moral e intelectual. Ela falece com 36 anos, em 1851, e o seu necrológio é daqueles que se resumem por 1000 bocas repetidas: por que tão cedo Deus retira tais pessoas do orbe? Felizes os que assim fazem abençoada a sua memória. Então, Kardec ele vai trazer um pouco das características dessa moça. Então, ele vai dizer que ela era meiga, indulgente, boa, sempre pronta a desculpar, a atenuar o mal, em lugar de aumentá-lo. A maledicência jamais conspurcou seus lábios. Não era austera nem arrogante, ao contrário, era benevolente, sem forçada familiaridade, com que tratava os fâmulos, despercebida, ademais, de qualquer aparência de humilhante proteção ou de superioridade. Compreendendo que pessoas que vivem do trabalho não são rendeiros e, sendo assim, precisam de receber o dinheiro que chega a eles como seu salário para se manterem, jamais reteve o pagamento de um salário. A simples ideia de alguém ser privado por sua causa era um remorso consciencial.
não pertencia ao número dos que sempre encontram dinheiro para satisfazer o próprio capricho, sem pagar a própria dívida. Não compreendia que houvesse prazer para o rico em ter dívida e, humilhada, se julgaria se lhe dissessem que seus fornecedores seriam constrangidos a lhe fazer um adiantamento. Por ocasião do seu trespasse, só houve pesar, nenhuma reclamação. Tinha uma beneficência inesgotável, mas não a beneficência ostentosa, à luz meridiana. Exercia a caridade de coração, que não por amor de vanglória, mas no desinteresse moral, material, no anonimato. Só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou, as desesperações que acalmara, pois tais virtudes só tinham por testemunhas os infelizes que assistia. Timbrava em descobrir os mais pungentes infortúnios secretos, socorrendo-os com aquela delicadeza que eleva o moral, em vez de o rebaixar, com esse cuidado para que o outro, na aspereza que vivia, se sentisse consolado. De fato, da sua estirpe, das funções altas do marido, decorria oneroso encargo doméstico, dos quais não podia eximir-se. Então ela satisfazia plenamente a exigência da sua posição, sem avareza, mas com método que evitava superfluidade, desperdício, que metade lhe bastava do que a outrem fora preciso para tanto. Então ela conseguia fazer cortes naquilo que fosse desperdício, supérfluo, para sobrar mais, que ela usava na doação. Então, ela se permitia facultar da sua fortuna no quinhão maior ao necessitado de todo porte. Destinava a renda de uma parte dessa fortuna exclusivamente a esse fim. Considerava sagrada e como de menos a despender no serviço de casa. Então, ela encontrara meios para conciliar seu dever para com a sociedade, para com os infortúnios. 12 anos depois do seu falecimento, um parente iniciado no espiritismo evocou-a, obtendo resposta a diversas perguntas e uma comunicação que Kardec traz focalizando aspectos instrutivos. Então, houve alguns recortes que ele tirou que estavam ligados à troca de figurinha familiar. Então, ela vai dizer que ela estava feliz, efetivamente, mas além do que a linguagem poderia exprimir, conquanto longe do seu último grau. Ela vai dizer que esteve no orbe entre os felizes, mas não lembra de haver aí experimentado um só desgosto real. Saúde, homenagem, fortuna, juventude, tudo o que na terra constituiria felicidade, ela possuía. Mas ela vai comparar a felicidade terráquea ao que ela experimentava lá. Então ela vai dizer que festa esplêndida, terrícola, em que se ostenta o mais rico paramento, não é nada comparado à assembleia de espírito resplendente de brilho, que a nossa vista não suportaria, apanageando sua respectiva pureza. Ela vai trazer de um palácio de salão dourado, comparado às moradias aéreas, vastas regiões do espaço matizadas de cores que obumbrariam o arco-íris, e mostrando que aqui algo que eclipsa a nossa admiração, lá
o que encontraríamos está inabordável para a nossa capacidade de percepção. Ela vai trazer que os passeios da Terra, a contados passos nos parques, vira pó comparado ao percurso da imensidade, mais célere que um raio. Vai trazer do horizonte limitado e nebuloso que temos aqui, que quando comparados ao espetáculo de orbes a moveres no universo infinito, ao influxo do Altíssimo. E a monotonia dos nossos concertos mais harmoniosos em relação à suave melodia que vibra os fluidos do éter e toda a fibra da alma. As maiores alegrias daqui são insípidas e tristes, comparadas à sensação inefável de felicidade que satura todo o ser do espírito numa região feliz como um eflúvio benéfico, sem mescla de apreensão, de sofrimento, de inquietação. Porque na Terra a felicidade ela ainda tem graus de mesclas. Nesse sentido, o indivíduo estando em paz, alegre, ele vai experimentar alguma mescla, seja de apreensão, de sofrimento, de inquietação, mas lá isso desmescla. É uma experiência de eflúvio benéfico que satura um ser puro, límpido, sem filtração. Então ela vai dizer que onde ela estava, tudo ressumava amor, sinceridade, confiança. Para onde olhava, coração amante, amigo por todo lado. Então, ciumento, invejoso, isso não existia lá, onde ela estagiava. E ela vai trazer que para chegarmos infalivelmente a esse local, precisamos seguir o caminho reto, que implica esse total desinteresse moral, material, a renúncia ao mal, o serviço no bem, infatigável, a canalização das nossas energias para a luz, para a produção de bons frutos. Então, ela vai trazer que uma felicidade uniforme fatigaria. Por isso que ela vivia tinha peripécias, nem festa interminável, nem concerto perene, nem contemplação beatífica por toda a eternidade. Porém, vida, atividade, movimento. As ocupações, posto que isentas de fadiga, revestem-se de emoções variáveis, incessantes, perspectivas, pelos 1000 incidentes que se lhes filiam. Cada qual tem sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, mecanismos da natureza a dirigir, amigos terrícolas a visitar, sofredores a consolar. E é o vai e vem, não de uma rua a outra, mas de um orbe a outro. De quando em quando eles se reúnem, separam-se para novamente se juntarem. Quando reúnem em certo ponto, comunicam-se, respectivamente, o trabalho realizado, felicitam-se por êxito obtido, ajustam mutuamente, fazem o assistimento em casos difíceis. Então, ela vai assegurar que não há tempo para enfado, por um segundo que seja. Inclusive considerando os espíritos sofredores, ignorantes e viciosos que pululam por toda parte. Então, o espírito elevado, ele está desperto para os seus deveres. Ele não se entrega à uma ociosidade e a uma experiência de beatitudes, sabendo que um irmão está numa situação de obsessão, de ideação suicida, de transtorno.
Então ela vai dizer que no momento, quando ela fazia a evocação, a terra é o magno assunto das cogitações, ali enquanto a resposta do chamado a ela realizado. Vai dizer do movimento entre os espíritos, numerosas falanges a nós afluem, a fim de auxiliar o progresso e evolução. Naquele momento magno, em que o Espírito de Verdade estava conduzindo sob a égide de Jesus a codificação espírita, que é o Consolador prometido via terceira revelação. Inclusive tem um outro recorte de uma evocação que houvera sido feita, também um espírito infeliz, no caso da evocação que aconteceu, ele se trazia numa condição feliz, porque já tinha feito esse galgue, mas relatava acerca desses preparativos para auxiliar os espíritos infelizes, que é ponto de preocupação dos espíritos superiores. E nesse sentido que esse espírito que estava numa região feliz, ao falar, ele relata que via o espírito Luiz, Erasto, que auxiliaram no conduzimento para a codificação Vinha-Lume, e que mais acima, pairando no espaço, ele viu o Espírito de Verdade. Nesse sentido que ela vai dizer de uma nuvem de trabalhadores que destrinçam uma floresta sob ordem de chefe experimentado. Uns abatem troncos seculares, arrancam-lhes raízes profundas, desbastam outros o terreno. Amanham estes a terra, semeia, aqueles edificam nova cidade sobre ruína caranchosa de um velho mundo. Nesse comenos reúne-se chefes em conferência e transmite suas ordens via mensageiros em toda direção. A terra deve regenerar-se em dado tempo, pois importa os desígnios da providência realizarem, e nesse concerto cada qual tem o seu papel. Então ela vai se trazer não como uma simples espectadora dessa grande empreitada, o que a envergonharia, vez que nela todos trabalham. A afetava importante missão e grandemente se esforçava por cumpri-la o melhor possível. E ela começa a falar um pouco da luta que ela viveu para alcançar a posição que ora ocupava no astral. Então ela vai dizer que a sua última existência, por mais meritória que porventura nos parecesse, não era por si só e tanto suficiente para ter sido aspirada a um orbe feliz. Em várias existências passei por provas de miséria e trabalho que voluntariamente havia escolhido, para fortalecer e depurar o seu espírito. Teve a dita de triunfar sobre cada qual, e vinha faltar uma, porventura de todas a mais perigosa, a do bem-estar material e a da fortuna, um bem-estar sem sombra de desgosto. Aí consistiu o perigo. Por isso que antes de tentar essa prova, ela queria sentir-se assaz, forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista minhas boas intenções, me concedeu a graça do seu auxílio. Então ela vai trazer um pouco que
só espíritos seduzidos por aparências pressurosos escolhem essa prova. Mais fracos, para afrontar-lhes os perigos, deixam que seduções do orbe triunfem da sua inexperiência. Então, aqui ela relata o preparo que foi acontecendo para se sentir suficientemente forte para viver a prova perigosa da fortuna. Então, ela já tinha tido várias existências de trabalho e miséria, que havia escolhido voluntariamente, com o intuito dessa depuração, do fortalecimento espiritual, porque acaba que o que nós somos hoje é resultado das nossas experiências encarnatórias ao longo dos evos. Por isso que se um indivíduo ele teve uma existência pregressa, onde ele tenha caído no crime, isso vai ter uma impactação sobre a sua existência atual. Porque numa existência imediatamente anterior à atual, ele teve uma queda, que vai clamar pela expiação e reparação, e que nesse sentido predispõe morbidamente, devido ao fato de que a consciência registra e nos cobra mecanismos reparatórios. Nesse sentido que o hoje, ele é consequência do que tem sido, pelas nossas escolhas, as nossas existências até chegar aqui. Porque a existência que o indivíduo está encarnado é a mais importante, seu mapa vivencial. É a nossa melhor versão, porque a gente já teve aprendizados em existências pregressas, no astral também estudamos, trabalhamos, então lá acontece evolução também, mas é na Terra que nós resolvemos questões de consciência pelas nossas falhas e erros, onde reencontros acontecem, encontros, arenas semelhantes àquela na qual falíramos transatamente, e que nesse aspecto vai nos aferir para que realmente mostremos para nós mesmos que vencemos a nossa sombra, que acertamos. E isso é que vai tirar a mancha da nossa consciência, que remove a causa do nosso delito. Quando a gente passa por uma expiação, a fase de arrependimento, a fase de resgate e cura. Então a gente repara. Por isso que existem uma série de transtornos, neuroses e psicoses que têm a ver com a somatória das existências que o indivíduo tem tido até aqui, que leva à predisposição, à tendência, à vulnerabilidade, respectivos do mapa dessa trajetória milenar do espírito, e que a partir das nossas últimas existências vão fazendo delineações para, nessa atual existência que nós estamos, podermos ter triunfos importantes, morais, a partir daquilo que tem sido a sabedoria amealhada e a capacidade de amar, internalizada e vivida. É nesse sentido que essa moça ela vai explicar que ela só aceitou a prova da fortuna e do bem-estar que ela teria nessa existência material, sem desgosto, porque ela já tinha tido várias existências de trabalho e miséria bem-sucedidas. Então, isso foi dando para ela tanto a questão da resignação, da depuração,
da força, da humildade, que é a base, porque o humilde consegue amar. E é nesse sentido que ela foi fazendo essa talhação por existências nessas situações difíceis, desafiadoras, e à medida que ela voltava para o astral, triunfante sobre a própria miséria e conseguindo sair melhor do que entrou, ela foi criando segurança para então pedir a mais perigosa, a mais desafiadora, que seria a prova da fortuna, da riqueza material. E mesmo ela estando assaz forte para que não acontecesse a sucumbência, ela correria risco. Então mostra que nós, enquanto estamos encarnados, encontramos situações que vão crescendo em dificuldade à medida que a gente amealha mais valor moral. A gente vai pedindo situações mais difíceis para tirar mais de nós. Então, o aspecto do acordamento do mapa encarnacional de alguém, ele implica, em muitos casos, a participação do reencarnante, que vai pedindo mais dificuldade à medida que ele tem mais existências bem-sucedidas. E isso traz o aspecto do risco que é estar encarnado, porque nós seremos encontrados por situações que não estaremos preparados psicologicamente para poder lidar, e às vezes não temos o areal moral para resolver. E isso significa que nós seremos chamados a criar essas condições no momento que as situações acontecem. Nesse sentido que ela vai trazer que o espírito, ele pode, seduzido pela aparência, pressuroso, escolher uma prova difícil antes de vir, e quando chega aqui, ao afrontar aquele perigo, ele é tombado, esmagado pela sua fraqueza, deixando que as seduções do mundo, com as suas ilusões, triunfem da sua inexperiência. Então, a importância do olhar, vigiar, orar. Então, ela vai trazer que estava nas nossas fileiras. Ela, a dama nobre, ganhou como nós o pão com o suor do rosto, saturara-se de privações, sofrera reveses, e foi isso a retemperar suas forças da alma. Do contrário, teria falido na última prova, o que a teria deixado para trás na sua carreira. Então traz que os riscos são constantes. Mesmo ela que já tinha tido várias existências de trabalho e miséria triunfadas, ela poderia ter falido na prova da riqueza. E isso ter significado ela ficar para trás na sua carreira, mas o retempero das forças pelos reveses, as privações, o suor, o sangue, foi que fez essas fermentações do seu espírito e deu a ela condição de vencer essa prova tão difícil. Que Kardec, inclusive, vai trazer que a prova da riqueza é mais perigosa do que da miséria material, pelas tentações e ilusões que mereces a que dá aso. E é nesse sentido que significa o desafio para nós de vivermos as nossas dificuldades com resiliência, porque é isso que vai criando esses retemperos. Então, ela vai trazer que, como ela, nós também teríamos a nossa prova de riqueza, mas para não nos apressarmos, impedir isso muito cedo. Para os ricos, vai dizer
ter em mente que a verdadeira fortuna, a imorredora, não existe no orbe. Procuremos antes saber o preço pelo qual poderemos alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Ou seja, há um preço a pagar, visto que, para nós alçarmos as bênçãos divinas, eu preciso saber o bom suor, o bom sangue, que é o meu esforço ao longo de uma trajetória para vencer as tentações, para me conhecer, desenvolver recursos para lidar com as minhas alterações, com os meus desgastes, com as minhas irritações. Porque à medida que o indivíduo ele vai tendo esse autoconhecimento forjado na gratuidade, na doação, na renúncia, ele vai encontrando as saídas para poder não sucumbir. Então, o caso dessa Condessa Paula vai trazer para nós um mapa do tesouro, da maneira como ela conseguiu fazer a regimentação do que era cobrado dela dentro de casa por ter um marido de prestígio social e que precisava atender a compromissos da socialite, mas ao mesmo tempo a forma como ela cortava gastos, superfluidades e direcionava recursos para o necessitado. Então aqui vão mostrar essas pitadas de sabedoria, de experiência, de discernimento, de desapego, que ela trouxe de outras existências bem-sucedidas. E ao fazer esse ingrediente, ela coloca no prato com a dosagem de cada qual, o que permitiu a ela atender ao imperativo que ela tinha de descobrir um infortúnio oculto, de levar consolo, sem expor o outro. E, ao mesmo tempo, nessa perspectiva, nessa premissa de deixar esse alívio aonde a dor graçava. Por esse motivo que Kardec, quando ele vai trazer na Revista Espírita de 1858, o mês de abril, ele vai falar um pouco acerca das diferentes classes de espíritos que está ligado a esses recortes do céu e inferno, onde ele traz diferentes experiências de três passes, considerando o nível evolutivo de um dado espírito. Então, no caso da Condessa Paula, nós vimos o desencarne de um espírito feliz, como do outro senhor, que comentou que via no ambiente o espírito de Luís, do Erasto, o espírito de verdade pairando no espaço, e uma pleiade de espíritos benfeitores que estavam fazendo a somação de esforço para que a terceira revelação viesse a lume, sob a égide de Jesus. Inclusive, Kardec ele vai ter, em alguns recortes de evocação que fizeram a espíritos felizes, o alerta com um excesso de trabalho, porque se ele volta para o astral antes do período programado, devido ao excesso de atividades, poderia entrar no astral como um suicídio indireto. Alguém que de tanto colocar atividades uma após a outra, fez a antecipação da sua volta, o que não é o caso de Kardec, até por ser o espírito de escola que ele é, mas mostrando o quanto ele trabalhou na obra da codificação.
E foi tão intensa as atividades dele que ele acabou vindo a desencarnar pelo excesso mesmo de afazeres que aconteceram, visto que em alguns anos ele tanto trouxe a Revista Espírita, que teve aí 11 anos ininterruptos, com as tiragens mensais, a obra da codificação que traz Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e também o que é o Espiritismo, que ele publicou, e as obras póstumas que foram publicadas em torno de 20 anos depois do seu desencarne. Então, a gente tem aí, na obra da codificação, esses livros que vão pegar o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, trazendo aí que houve todo um trabalho hercúleo que demandou muita energia, tempo, para que pudesse vir a lume, mas que vai nos mostrar que alertas aconteciam vindo dos espíritos felizes para Kardec, relacionado à atividade que ele realizava. E também o Livro dos Médiuns, que vai fazer parte da obra da codificação, esses 5 livros. Fora esses, o que é o Espiritismo, que vai ser relatos de Kardec, e a Revista Espírita, que ele ficou aí alguns anos fazendo a publicação, usava correspondência, que vinha de toda parte do orbe, usando o critério da universalidade do ensino dos espíritos. Nesse sentido, que ele vai trazer na Revista Espírita, no Jornal de Estudos Psicológicos de abril de 1858, um pouco acerca do tempo para cada coisa, e ele vai dizer que os espíritos não mais ensinam em recinto fechado e misterioso de um templo inacessível ao vulgo. Fatos passam à luz do dia, fala a todos uma linguagem inteligível, tudo anuncia do ponto de vista moral uma fase nova para a coletividade. E aí ele vai comentar sobre o espiritismo entre os druidas, onde ele traz um relato acerca de observações, inclusive porque ele, numa encarnação pregressa, foi druida. Nesse sentido, ele vai fazer relatos acerca da influência druídica e vai dizendo que pode-se considerá-las como comentário de um célebre verso de Prazel, no qual o poeta exclama, dirigindo-se aos sacerdotes da Gália, que se aquilo que ensino é verdade, a morte é apenas o meio de uma longa vida. Por isso que vai trazer algumas ideias gerais relativas à natureza de Deus e a Constituição formulada superiormente em 3 tríades, que mostra os seres particulares em uma ordem absolutamente diferente da de Deus, completa a ideia de que se deve formar do ser único e imutável. Então, sob fórmulas mais explícitas, essas tríades não fazem, se não reproduzir o que já sabia pelo testemunho dos antigos, da doutrina da transmigração das almas,
passando alternativamente da vida à morte, da morte à vida. Nesse sentido que ele começa a falar de Deus e o universo e vai trazer que há 3 unidades primitivas, em cada uma delas não poderia existir senão uma, um Deus, uma verdade e um ponto de liberdade. Isso é o ponto em que se encontra o equilíbrio de toda oposição. Segundo, 3 coisas procedem das 3 primitivas unidades: toda vida, todo bem, todo poder. Acerca, no terceiro, de Deus é necessariamente 3 coisas: a maior parte da vida, a maior parte da ciência, a maior parte do poder. Não poderia haver uma maior parte de cada coisa. No quarto, 3 coisas que Deus não pode deixar de ser: o que deve constituir o bem perfeito, o que deve querer o bem perfeito e o que o bem perfeito deve realizar. No quinto, 3 garantias do que Deus faz, fará, seu infinito poder, sabedoria infinita, amor sem fim. Porquanto não há nada que não possa ser efetuado, que não possa tornar-se verdadeiro e que não possa ser desejado por um atributo. No sexto, ele vai trazer 3 fins principais da obra divina, como criador de toda coisa: diminuir o mal, reforçar o bem e evidenciar toda diferença, de modo a poder saber o que deve ser ou, ao contrário, o que não deve ser. No sétimo, 3 coisas que Deus não pode deixar de conceder: o que há de mais vantajoso, o que há de mais belo para cada coisa e o que há de mais necessário. No oitavo, 3 poderes da existência: não poder ser de outro modo, não ser necessariamente outro e não poder ser melhor pela concepção. No nono, 3 coisas prevalecerão necessariamente: o poder supremo, suprema inteligência, supremo amor de Deus. 10º, 3 grandezas de Deus: vida perfeita, poder perfeito, ciência perfeita. E o 11º, 3 causas originais dos seres vivos: amor divino, de acordo com a inteligência suprema, sabedoria suprema, pelo perfeito conhecimento de todos os meios, poder divino, de acordo com a vontade, sabedoria e amor de Deus. Então ele vai trazer que o aspecto de não poder ser de outro modo, não ser necessariamente outro e não poder ser melhor pela concepção, nisso está a perfeição de toda coisa. Então ele vai fazendo esse desmembramento de algumas ideias, e isso vai significar que inspirações vão ser derramadas, e isso desemboca nos 3 círculos. O primeiro desses 3 círculos, ele vai trazer fazendo uma previação de 3 círculos de existência: o círculo da região vazia, Seogan, onde exceto Deus nada há vivo, nem morto e nenhum ser que Deus não possa atravessar. O círculo da migração, Abred, de todo ser animado procede da morte, e o homem o atravessou.
E o círculo da felicidade, green feed, onde todo ser animado procede da vida. E o homem o atravessará no céu, que vai ser aí o 12º. O 13º, 3 estados sucessivos dos seres animados. O estado de descida no abismo, Anup, o estado de liberdade na humanidade e o estado de felicidade celeste. Depois, o 14º, 3 fases necessárias de toda existência em relação à vida. O começo em Anup, que é o estado de descida do abismo, a transmigração em Abred e a plenitude em Ginfried. Abred é o círculo da migração. Então, nesse círculo migratório, ele vai trazer a transmigração e a plenitude no círculo de felicidade, que é o Ginfried. Sem essas 3 coisas, nada pode existir, exceto Deus. Daí que ele vai falando um pouco sobre esse resumo da síntese dos druidas, em que há 3 fases ou círculos de vida. No Anup, o círculo da necessidade, o ser começa sob a forma mais simples. No Abred, ele se desenvolve, vida após vida, no seio da humanidade e adquire consciência e livre-arbítrio. No Ginfried, ele desfruta a plenitude da existência e todos os seus atributos. Libertado da forma material, da morte, evolui para a perfeição superior, atinge o círculo da felicidade. Com sono vai ser trago um gênio céltico e o mundo invisível, Léo Denis, céu de editora. E aí ele vai falando um pouco do resumo desses aspectos que ele houvera trago. Depois ele vai falar um pouquinho do círculo de Abred. E aqui nós já chegamos ao 15º. 3 coisas necessárias no círculo de Abred, o menor grau possível de toda a vida, daí o seu começo. A matéria de toda coisa, daí o crescimento progressivo, que só realiza no estado de necessidade. E a formação de todas as coisas da morte, e daí a debilidade da existência. Depois, no 16º, ele vai trazer 3 coisas das quais todo ser vivo participa necessariamente pela justiça de Deus. O socorro de Deus em Abred, porque sem isso ninguém poderia conhecer algo. O privilégio de participar do amor divino. E o acordo com Deus, quanto à realização pelo poder de Deus, enquanto for justo e misericordioso. No 17º, que aqui nós já estamos, depois que nós passamos pelo 16º, nós agora entramos no 17º. 3 causas da necessidade do círculo de Abred. O desenvolvimento da substância material de todo ser animado, o desenvolvimento do conhecimento de toda coisa, o desenvolvimento da força moral para superar todo o contrário, e Sidral, o espírito mal, e libertar-se de Drogue, o mal. Sem essa transição de cada estado de vida, não poderia haver nele a realização de nenhum ser. Então, ele vai mostrando essa transição que acontece. 18º.
3 calamidades primitivas de Abred: necessidade, ausência de memória e morte. 19º, 3 condições necessárias para chegar à plenitude da ciência: transmigrar em Abred, transmigrar em Gwynfydd e recordar-se de toda coisa passada tem a 9. 20º, 3 coisas indispensáveis no círculo de Abred: a transgressão da lei, visto não poder ser de outro modo, a liberdade pela morte ante Drogo e Citra, crescimento da vida e do bem pelo afastamento de Drogo, na libertação da morte, e isso via amor de Deus, que abrange toda coisa. No 21º, 3 meios eficazes de Deus em Abred para dominar Drogo e Citra e superar sua posição em relação ao círculo de Gwynfydd: necessidade, perda da memória e morte. No 22º, 3 coisas são primitivamente contemporâneas: homem, liberdade, luz. 23º, 3 coisas necessárias ao triunfo do indivíduo sobre o mal: firmeza contra a dor, mudança, que tem a ver com adaptabilidade, resiliência, liberdade de escolha, e com o poder que o homem tem de escolher, não se pode saber antecipadamente para onde girar. Porque esse aspecto da firmeza contra a dor, o mudar, o ser livre para escolher, isso significa que quanto mais a gente adquirir conhecimento, maior a nossa liberdade, maior a nossa responsabilidade. Então, não há como antecipar para onde o indivíduo irá. 14º, aqui nós estamos no 24º item. 3 opções oferecidas ao homem: Abred e Gwynfydd. Necessidade e liberdade, mal e bem, o todo em equilíbrio, e pode o homem à vontade ligar-se a um ou outro. Então, esse tópico vai trazer de opções oferecidas ao indivíduo: Abred e Gwynfydd, necessidade e liberdade, mal e bem, o todo em harmonia. Então, o indivíduo vai escolher se ele se liga a um ou a outro. E é essas escolhas que eu vou tecendo ao longo de cada encarnação, do qual eu sou o resultado, a somatória hoje. Por isso que o bem que eu realizo hoje, ele vai impactar, somar positivamente para o meu porvir. Visto que uma próxima encarnação, ela vai ser elaborada a partir do que eu estou vivendo nessa. Se eu consigo deixar mais coisas boas do que ruins e sair daqui melhor do que entrei, no astral eu terei escolhas para tirar mais de mim numa próxima existência. Eu vou focar, exigir mais da minha força, da minha vontade, da minha constância no bem, quando eu estiver numa próxima encarnação. Por isso que isso vai levando à aceleração da nossa evolução. Porque do momento que eu consigo a vitória moral, eu vou disponibilizar para minha consciência todo um aparato de possibilidades novas que vão me encorajar a tentames mais audaciosos numa próxima encarnação. E é por esse motivo que a evolução não dá saltos. Aquilo que o indivíduo ele vai conquistando passo a passo,
lá na frente vai interferir nas escolhas que ele realizará. É por esse motivo que um passo acertado facilita um próximo passo bem dado. E um passo no erro vai viabilizar um próximo passo em falso, de queda. Aqui entra a orientação preciosa de Jesus para o vigiar e orar. Porque por essa observação profunda de nós mesmos, reobservação e autoobservação, é possível a gente ir elencando mecanismos de mais acerto e menos erro, para que consigamos fazer o aproveitamento do tempo e chegarmos a um trabalho de canalização energética, de doação das nossas possibilidades, de utilidade para o nosso entorno. E é nesse sentido que Kardec vai trazer no 25º: por 3 coisas cai o homem sob a necessidade de abrede: pela ausência de esforço para conhecer, pela não ligação ao bem e pela vinculação ao mal. Em consequência dessas coisas, desce em abrede até o seu análogo e recomeça o curso, sua transmigração. Então, aqui vai mostrar esse aspecto, tanto da ausência de esforço para o conhecimento, para nos observar, para internalizar a lição. A questão de não nos ligarmos ao bem e permitirmos a vinculação malévola, que é um sim que eu dou para o mal, enquanto poderia dizer não, se o desejasse. Porque essa vontade ardente de melhorar, de acertar, de avançar, é que vai me permitir, via disciplina, com fator decisivo, dizer não para o mal e sim para o bem. Se não sustento essa atitude mental, acabo que, numa queda, posso precisar recomeçar o meu esforço. Porque alguém que tenha caído de forma espetacular vai precisar, às vezes, de 2, 3 encarnações para expiar um erro. É por isso que Emmanuel vai trazer do círculo doloroso das reencarnações expiatórias, em provas duras, rudes, ásperas, que o indivíduo teceu com a própria insânia, invigilância, falta de ânimo para construir o bem dentro de si mesmo. Por isso que ele vai nos alertar para intensificarmos a nossa luz, porque ou eu intensifico essa luminosidade interna ou eu perco. E nesse sentido ele traz esse alerta para as nossas responsabilidades sagradas nessa encarnação, que é a mais importante para nós, a mais decisiva. Nós estamos no momento mais importante do nosso espírito imortal. E por esse motivo que, numa franca transição planetária, e precisamos vencer. Se não quisermos soterrar nossa alma no labirinto escuro, nesse despenhadeiro do círculo doloroso das reencarnações expiatórias seculares, visto que há situação onde o indivíduo, devido àquele erro, vai expiar no astral, numa próxima encarnação,
num ioiô que atravessa Évora, até que ele, em bem vivendo essa experiência, repare, limpe a sua consciência e possa sair desse ping-pong que começou com uma queda, que vai viabilizando sinergização. Ou a gente rompe o mal pela raiz, ou isso vai fazendo uma infiltração danosa que contamina o nosso solo interno e vai levando ao comprometimento do nosso processo, ou o nosso enferrujamento, empodrecimento moral, com perda de recurso, de vitalidade, de tempo, que depois nós vamos lamentar amargamente. Por isso que Kardec, no subsequente, ele traz no tópico 26º, por 3 coisas se torna o homem necessariamente em abrede, se bem que em outros sentidos esteja ligado ao que é bom. Pelo orgulho, cai até em anofre, pela falsidade até o ponto do demérito equivalente, e pela crueldade até o grau correspondente de animalidade e barbárie. Daí transmigra novamente para a humanidade como antes. E então ele vai falar desse retorno, o processo da nossa paralisação, que tem a ver com as nossas chagas morais. Ele vai falar um pouco do orgulho, falsidade, da perversidade, ligado também ao egoísmo, ao sensualismo. No 27º, 3 coisas principais a obter no estado de humanidade: ciência, amor, força moral, no mais alto grau possível de desenvolver, antes que sobrevenha a morte. Tem a questão das asas, uma da sabedoria, a outra do amor, a força moral que a gente vai forjando nos embates bem vividos, resilinciosamente. E isso não pode ser obtido anteriormente ao estado de humanidade. E não pode ser senão pelo privilégio da liberdade da escolha. Então, são 3 coisas chamadas de 3 vitórias. Porque para obtê-las precisamos estar no estágio de humanidade e vai advir pela liberdade, pela escolha, a forma como eu uso o meu livre-arbítrio. 28º. 3 vitórias sobre Droge e Citral. Ciência, amor, força moral, porque saber, querer e poder realiza o que quer que seja em sua conexão com as coisas. 3 vitórias essas começam na condição de humanidade e se demoram eternamente. Então, ele vai estar associando a ciência com o saber, o amor com o querer e a força moral com o poder. 29º. 3 privilégios da condição do indivíduo: equilíbrio do bem e do mal, e daí a faculdade de comparar. A liberdade de escolher, daí o julgamento, a preferência. Desenvolvimento da força moral, consequência do julgamento, daí a preferência. 3 coisas essas necessárias à realização do que quer que seja. Então, ele vai trazer esses aspectos, cada qual com os seus correlatos, e no subsequente ele vai falar do quadro que nos permite fazer a visualização da escala espírita, onde estão os espíritos puros, abaixo dos espíritos superiores, subsequentes de sabedoria, os de ciência, os benévolos, depois os neutros, os pseudo-sábios, levianos e impuros. Os espíritos puros não mais se encarnam.
Espíritos superiores, os de sabedoria, de ciência e benévolos, depuram-se e se elevam por provas da reencarnação. Espíritos neutros, pseudo-sábios, levianos impuros, e ele vai trazer acerca dessa situação representada nos de primeira ordem, que é a primeira classe, os espíritos puros, e na escala druídica vai correlacionar com Selgante, morada de Deus, Gwynfeld, morada dos bem-aventurados, e vida eterna. Na segunda ordem, os espíritos bons, segunda classe, espíritos inferiores, terceira classe, espíritos de sabedoria, quarta classe, os espíritos de ciência, e quinta classe, os espíritos benévolos. Depuram-se e se elevam por provas da reencarnação, e na escala druídica, a brete, ciclo das migrações, ou das diversas existências corporais que as almas percorrem para chegar de Anolf a Gwynfeld. Na terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, Kardec traz a sexta classe, espíritos neutros, sétima classe, espíritos pseudo-sábios, oitava classe, espíritos levianos, e nona classe, espíritos impuros, que na escala druídica estão relacionados a Anolf, abismo, ponto de partida das almas, onde ele vai fazer a completação da analogia e mostrando que é um caminho que nós seguimos, e nesse sentido o esforço que precisaremos talhar, porque é uma internalização do amor, qual Jesus nos testemunhou, e que desse momento, significando um querer potente, tremendo, o indivíduo, ele consegue forjar a força moral, que é o poder. E, ao mesmo tempo, ele continua na disciplina ao estudo nobre que talha o saber. Então, do instante que eu faço a compromissão com esses aspectos, vou evoluindo. Porque o amor que cobre a multidão de pecados, ele se expande pelo nosso pensamento, sentimento, ação, atitude mental, o testemunho. E isso vai fazendo as forjações da força, da resiliência, da adaptabilidade, o empoderamento moral, que logra a vitória sobre nossa sombra, e que, pelo saber talhado no conhecimento, no estudo elevado, nos permite fazer o desenvolvimento da nossa moralidade via essa reforma profunda do nosso ser, que vai usando a maior liberdade que a gente adquiriu pela inteligência desenvolvida para o bem. Então, a responsabilidade que nós temos pelas nossas escolhas, e que aumenta na medida que aumenta o nosso conhecimento, nós, ao escolhermos o nobre, vamos estar fazendo o desenvolvimento moral junto com o desenvolvimento e o avanço racional. Caso contrário, o indivíduo vai ficar com a razão, o conhecimento, mas perverso, cruel. E aí ele aumenta os seus débitos, porque a sua liberdade aumentou, chegado aqui. E, consequentemente, a sua responsabilidade. Ele usando para o mal, ele vai ter sobreposição de débitos, de erros, de manchas conscienciais, clamando por regularização.
Por outro lado, se o indivíduo ele faz a internalização do amor, como Jesus nos ama, é possível ele, então, a partir desse querer cristificado, elevar a sua força a uma soberania divina, que são esses metais que nos permite poder dar conta da vitória sobre a nossa sombra, das edificações positivas, e ao mesmo tempo ele vai fazendo a canalização da sua criatividade, que está em potencial, latência, e ao mesmo tempo o seu aprendizado para o nobre. Nesse sentido que o que está em nós e que espera para ser desvelado e usado e canalizado para o que vale a pena, será feito esse direcionamento, onde nós priorizaremos o estudo, o conhecimento, a leitura edificante. Então, forma esse arcabouço de condições que nos permitirão fazer esse avanço. Porque na economia moral de todo ser encontram-se nos seus atos próximos ou transatos, programando a sua existência, estabelecendo o processo de liberdade ou de encarceramento, asas que o ala ou grilhão que o retém, no piso das paixões dissolventes. O espírito é legatário de si próprio, através do sendeiro das reencarnações, conduzindo no seu fórum íntimo o resultado do sucesso ou da dificuldade, talhada em cada etapa iluminativa. No obstante, alterando o comportamento psíquico, lentamente se lhe alteram as paisagens difíceis por onde transita, adquirindo bem-estar, podendo administrar os restantes de sabores muito comuns no trânsito carnal. Então a gente sai da condição desse batel sem leme à mercê da onda, para tomarmos a rédea do nosso destino e fazermos essa roda sansara da nossa destinação nessa alação, que a gente sai de uma camada dessa roda para subir nessa espiral que leva a Deus. Por isso que é um convite que nos bate à porta e que nos alerta dessa catarse libertadora que nos conduz a esses rumos ditosos. Consono Kardec trouxe uma diferenciação que acontece entre o estágio evolutivo de cada qual e que é importante eu ajuizar de onde estou. O que eu tenho vivido que mesmo que eu não lembre de uma existência pregressa, mas eu posso, pelas minhas dificuldades, pelos desafios que vivo, pelas minhas tendências, ajuizar da minha trajetória antes de chegar aqui. Porque eu fazendo essa interconexão e conversa de figurinhas, é possível montar o quebra-cabeça. Por esse motivo que será uma proposta de qualidade, não de quantidade. Consoante Madre Teresa de Calcutá nos dias, para não nos preocuparmos com números, ajudarmos uma pessoa de cada vez, começando pela mais próxima, que é nós mesmos. Onde penetramos no silêncio da própria alma, escutamos os pensamentos que nos nascem do próprio ser e reconheceremos a solução da vida surgindo em nós mesmos, qual Emmanuel nos traz. Então a gente vai aprendendo a tolerância, a compaixão com as pessoas que nos pareçam difíceis, para que outros nos tolerem nos instantes em que nossos sentimentos talvez se façam amargosos.
porque Jesus tem estado conosco até aqui. Por isso que é mostrado para nós que reconhecer-se ao verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências, suas más inclinações. Constando Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, enquanto um se compraz com um limitado horizonte, terra, transitório, fugidio, quimérico, o outro que compreende alguma coisa de melhor se esforça. Aqui entra a forjação da caridade, que então dele se liberta e sempre o consegue quando tem uma vontade alavancadora firme.